Ô, Maurício, conta aqui pra mim Fala, uma Jéssica. coisa que eu tava pensando agora. Tu falou esses dias que tu foi síndico do teu condomínio, né? Foi Tá, uma conta aí como é que experiência- foi a tua experiência. Foi uma Síndico. experiência fenomenal, né? Além de arranjar um problema pra mim, solucionar o problema dos moradores, eu arranjei problema pra mim, né? Tá, mas é incomodação, a galera... Incomodação, egos. Egos era o grande problema. Egos era o grande problema. Tá, e o pe- Administrar o condomínio, a parte de manutenção do condomínio, melhorias, era a coisa mais fácil Tá, e aí assim, de seguro... administrar. Agora os egos. O seguro tu fazia? Seguro. Tinha seguro, será? Ai, meu Deus. Não, eu sei, Jéssica. Seguro do condomínio é obrigatório fazer seguro do condomínio. Ah, tu Sabia disso? Sabia disso. Tá, mas daí tu te preocupava então com isso. E tu sabia qual era a companhia, tu atualizava as coberturas e tudo. Sem dúvida alguma. Dava Tá. uma olhada na pólice, verificava se as coberturas estavam aderentes às necessidades do condomínio. Chegou a acionar alguma vez? Aí aqui tá, esse que é um ponto interessante, né? Muita gente anterior à minha gestão, por exemplo, frente a diversos acontecimentos, desde um vazamento, uma quebra de vidro, né? Um problema num portão, alguma coisa assim, não acionava o seguro porque não sabia que existia o seguro. Ou tinha o seguro porque sabia que era obrigatório, até sabia que existia o seguro, mas acabava utilizando a verba do condomínio porque não sabia como funcionava o seguro condomínio e achava que ia gastar o Ia seguro. gastar o seguro. Exato. Gasta exatamente. o Gasta, seguro. ia gastar. Assistência 24 horas, então, nem pensar de se acionar. Então, os gastos eram feitos anterior à minha gestão, quando acontecia algum problema no condomínio. Uhum. Logicamente, se tinha cobertura, não se utilizava a cobertura. Se não tivesse, tudo bem, dava lá, né? Mas se utilizava o dinheiro da conta do condomínio para pagar algo que já E não estava usava daí a pólice de seguro. coberto, né? Não utilizava a pólice de Não. seguro. Então é o seguinte, ó. Chama o síndico, que hoje a gente vai falar de seguro condomínio aqui. E a gente trouxe aquela convidada especial, né? Sempre para falar de um tema importantíssimo, de um seguro obrigatório. Mas antes da gente começar, o que tem que fazer, Maurício? Conta aí pra galera. Nós temos que fazer aquela inscrição esperta aí no canal, do nosso canal no YouTube. Então aproveita que você está aí, já marca, ativa as notificações também para assim que subir todos os episódios, você já ter a notificação e nos acompanhar. Comenta também, deixe seus comentários aqui com a gente, manda suas perguntas. Se a gente não conseguir responder agora, com certeza a gente vai conseguir responder posteriormente, né, através da nossa convidada de hoje. E também continua aí nos seguindo, dando follow, dando aquela seguida pra gente aí no Instagram, né? Porque é lá no Instagram, aqui no nosso canal no Instagram, que a gente vai divulgar aí os novos episódios, trazer os cortes pra vocês e os sorteios, né, Jéssica? Que o pessoal adora o sorteio, é verdade, né? O é astronauta verdade. adora o sorteio. Tava rolando um sorteio aí na página, né? Mas assim, ó, se tu quer estar aqui com a gente também conversando, contando a tua história, tu quer trazer o produto que tu vende, né? Enfim, as novidades, bater um papo com a gente, né? Descontraído, né? Sempre daquela forma leve, que a gente sempre tá aqui. Divertida, bem-humorada, sem segurança, com as luvas do Hulk. Se tiver o prontas. segurança aqui, a gente faz o quê, Jéssica? Detona, a gente já detona o o segurança. nosso convidado que não tem ajuda vez, né? a derrubar, né? E Isso além aí. disso, né, Jéssica, dos nossos canais ali, de seguir a gente, acompanhar os episódios no YouTube, nos seguir no Instagram, também tem lá os episódios que você pode ouvir pelo Spotify. E também, se você quer estar aqui do outro lado, assim como a nossa convidada de hoje, não esquece de escrever pra gente no e-mail. Segura que é nós@gmail.com. Não Barbada. poderia ser outro, né? Barbada. Vamos embora, então. Vamos embora. revelar quem é a nossa convidada que vai falar de condomínio? Vamos lá, Jéssica, por favor, por gentileza, Então apresenta tá. a nossa super convidada de hoje. Estamos recebendo hoje aqui a Michele, gerente de seguros da Auxiliadora Predial, para falar sobre condomínio. Michele, seja muito bem-vinda ao Segura que é Nós. Tô adorando. Obrigada. Adorei o convite. Muito obrigada pela recepção. Maravilhoso. Já analisei todo o canal, adorei. Não tem segureza mesmo. Não vamos tem falar. segurança. E vamos falar com esse ex-síndico, para ver quem sabe agora ele volta a ser síndico de novo. Olha né? aí, né? Inclusive, Então. já vamos fazer a campanha Maurício Síndico de Né, novo? Síndico de façam volta. isso, por favor. Vamos sim, vamos A sim. Michelle, inclusive, já veio de verde, né? Pra combinar, né? Pra detonar. É Hulk. Vamos botar a luva nela hoje. Ela tá aí, a mulher Hulk. Tem um seriado, né? Agora, né? Pessoal do Pipoquinha na Manteiga, né? Que nos acompanha também aí, né? Nos acompanha Olha aí, também. temos a mulher Hulk hoje aqui com as luvas do Hulk toda de verde. Ela vai detonar e ajudar você aí, síndico, a você, corretor, a aprender mais sobre o seguro condomínio.
o que cobre, o que não cobre. Principalmente, e né, outras o que não dúvidas aí. cobre. Principalmente o que não cobre e muitas outras dúvidas, né, Jéssica? Isso Mas aí. aqui em off a gente estava conversando com a Michelle. Michelle, muito bem-vinda. Obrigada. Que a Michelle estava nos comentando, né, que ela é graduada em administração de empresas, né? Tem pós-graduação também em comércio exterior, em gestão de pessoas. E aí a Jéssica aqui em off já veio com aquela pergunta que ela sempre faz para os convidados, e eu queria que tu comentasse, trouxesse um pouquinho, Sim. recapitulasse agora no ar aqui com a gente, como é que para da administração, da gestão de pessoas comércio exterior foi parar nesse mundo do seguro aí, Então. Michelle? É a mesma pergunta que a minha mãe me faz sempre. Minha filha, como tu formada em comércio exterior, tu não fez isso pra lá, tá nos navios, containers. Por que tu tá trabalhando com seguro? Nada a ver com o que tu estudou. Então, falei pra Jéssica, é uma paixão. Caí num estágio aos 16 anos em uma agência bancária. E o que a Michelle foi fazer? Vender seguro. Vai lá, vende, bate a nossa meta aqui, os gerentes nos diziam, e vai vender seguro. Nem sabia o que a gente estava vendendo, mas nós tínhamos que ofertar. E pegar as pessoas e chorar e dizer cobre, e nem sabia, gente. Se cobrir ou Se não. de Se fato cobrir ou cobria. não. Isso é horrível, né? É uma coisa Olha que a aí, gente você luta que comprou muito. o seguro antigamente com a Não Michelle. fala Olha isso. o risco. Não fala isso, por favor. Mas é bem Mas foi há isso, muito né? tempo, Foi já há não muito tá mais tempo, vigente, né? Não, deu tudo certo, ninguém morreu, tá tudo certo, né? Então, foi isso que aconteceu, né, Jéssica? Eu tava te contando e comecei a vender seguro. Me apaixonei, comecei a estudar, a aprender. Saí dessa agência bancária que eu fiz estágio por uns 3, 4 anos e fui para uma corretora de seguros. Depois fui para uma outra corretora de seguros e hoje eu estou em frente a uma corretora de seguros grande do grupo da Auxiliadora Predial, que administramos mais de 3.500 condomínios no Brasil. E estou lá há 18 anos liderando essa equipe e esses números aí de condomínios e síndicos. Olha aí. Ajudando os nossos síndicos, né? Acionar as apólices, acionar as coberturas, né? Sinistro, quando acontece alguma coisa no condomínio, pra gente quebrar um pouquinho segurança. Sim. Quebrou o portão, alguma coisa nesse sentido, se aciona. Poder dar essa consultoria e deixar o síndico bem confortável que ele contratou um produto para que ele possa utilizar depois. Olha aí, ó, viu? Daí a gente quebra já aquela primeira coisa de não gasta, né? Exatamente. A gente faz seguro, logicamente, para nos precaver. Não pretendemos utilizar, mas se acontecer algum sinistro, precisarmos de um serviço Exato. emergencial, ele tá aí para isso, né? Ele tá aí para isso. Afinal, o segurado paga o prêmio, ou o Isso. condomínio paga o prêmio, Sim. exatamente para isso. Né? Exatamente, uma expectativa que ele possa ter, infelizmente, algum problema e poder utilizar e estar devidamente coberto, né? Pelas coberturas que ele contratou. Ah, mas aí agora vem o ponto-chave, né? Falou cobertura não aí. tem como não falar disso, né? Sim. Seguro, até o propósito, na realidade, É. né? Seguro condomínio. Você falou aí que tem mais de 3 mil, né, condomínios administrados. Sim. Todos eles têm seguro condomínio? Todos eles têm Todos eles têm seguro de condomínio. condomínio, sim. Precisa ter, né? É obrigatório, né? É obrigatório, é uma lei desde 1964, tem um artigo no Código Civil 1346, então ele é, sim, obrigatório. Imaginem que se não tivesse o seguro obrigatório de condomínio, um condomínio com 40, 50 unidades, a Michelle fazia o seguro da casa dela, o Maurício não fazia, a Jéssica fazia ou fazia errado. Uhum. Como que isso ia acontecer? Não teria como, né? Como que as áreas privativas, as áreas de comum vão ficar cobertas? Então, se criou justamente isso, né? Essa lei em 64, para que o seguro fosse obrigatório e fosse da responsabilidade, que ainda é única e exclusiva do síndico fazer a contratação. Já se vão lá mais do que 50 anos. Sim, teve em 2002, Quase teve 50 uma nova atualização. Teve uma atualização, mas não mudou ainda, né? Ele ainda é obrigatório, ele ainda é de competência do síndico fazer a contratação. E precisa, né, Maurício? Porque se a gente for pensar, um condomínio onde moram muitas pessoas, não tem como cada um. Responsabilidade gigantesca, né? Exatamente. Agora, tendo a obrigatoriedade do condomínio, a gente sabe também que uma premissa de qualquer tipo de seguro, principalmente patrimonial, é que não se pode fazer um seguro para um objeto, um risco, como a gente fala no segurez, né? Para um imóvel, um condomínio, estando ele em construção, não está pronto ainda. Sim. Mas depois que ele fica pronto, e já que é obrigatório, como é que faz? Como é que essa tratativa tem um tempo pré-determinado já? Tem. Depois que a construtora faz a entrega do habits, que é aquele documento, né, que ele pode ser habitado, o síndico tem até 120 dias para fazer a contratação. Então, ele tem esse período, que eu ainda acho muito longo, né, porque pode acontecer a qualquer momento sinistros, mas ele tem 120 dias para poder fazer a contratação do seguro. 4 meses pode acontecer. Realmente, Muita né? coisa, Porque quando ele está em construção, ele tem o seguro da obra.
né? Sim. Só que o seguro da obra, muitas coisas não Não cobre, cobre. não tem algumas coberturas acessórias que tem hoje no seguro de condomínio. Então, pode acontecer, né? Então, sempre que é entregue, a gente já aconselha o síndico, já busca os preços, faz cotações, melhores coberturas, seguradoras, para ele já poder fazer a contratação do seguro e não correr o risco. Seguro só fazendo um paralelo, o seguro da obra, né, Jéssica? Qual é o seguro da obra, Jéssica? Fala aí pra galera aí. Não sei se eu vou falar. Risco Engenharia? Vamos falar sobre risco RC engenharia. Obra, Risco Engenharia, tem Vamos que falar sobre eles isso. Também. Vamos Aí, lá. ó, quem tá assistindo agora, especialista em risco engenharia, por favor, se apresente, vem conversar com a gente aqui, né? Pô, a gente tá precisando. Então, assim, eu lembro que quando eu trabalhei um tempo com um condomínio, né? Vendendo condomínio. Seguro e aí, condomínio seguro ou tu vendia condomínio? condomínio? Seguro. Ó, Seguro Tá, de achei que ela condomínio. vendia condomínios, né? Não. Só seguro de condomínio. E tem esse prazo, realmente, né? Mas é possível, né, contratar o seguro no CPF do síndico, porque até tem um período de regularização, né? Tem aquela questão da ata, e aí eu acho que tu pode Isso explicar um mesmo. pouquinho melhor pra gente, né? Tem mais propriedade. Sim. E às vezes tinham condomínios até que faziam um seguro no CNPJ da construtora. E aí eu sei que o mercado passou por uma modificação quanto a isso, né? Principalmente com as novas leis. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais pra gente que sobre isso. resolve esse imbróglio aí, Então, né? Jéssica, não mudou muito, tá? Uhum. Do que tu vendia realmente. O seguro, as seguradoras, tem algumas companhias hoje, algumas seguradoras que aceitam fazer o seguro no CNPJ da construtora, justamente porque o condomínio está se constituindo, né? Está se criando convenção, está criando uma ata e até mesmo o CNPJ para que de fato ele exista, para que contrate um seguro no CNPJ. Então, algumas companhias abrem mão neste 1 ano Só durante o primeiro ano, então. para que faça no CNPJ da construtora e algumas também abrem a possibilidade de fazer no CNPJ da administradora do condomínio. Não existe mais hoje nenhuma seguradora que faça em CPF, tá? Importante, ó, essa Nem informação. existe como cotar, né? Porque já está lá como uma premissa do seguro de condomínio ser um CNPJ. Os sistemas já estão configurados Sim. de cotação para não aceitar Pra ali não o campo aceitar. de CPF. Exatamente. Se aceitou muito lá atrás. Sim, Nossa. eu contratei bastante em CPF. Isso, e tinha muito. E a gente ainda encontra muitos condomínios que ainda não possuem CNPJ, porque tem essa questão burocrática, né, de fazer. Tem muitos condomínios que fazem sua autogestão, que ainda não tem uma administradora por trás. Isso, Sim. exato. Então, eles não possuem CNPJ. Então, quando eles vão entrar, assim, ser administrados, fazer todos os processos legais, eles não têm CNPJ. Então, tem que sair correndo ali para poder fazer a documentação, porque eles já existem há muito tempo e faziam há muito tempo em CPF do síndico, né? Tá, Sim. mas e agora, Michele? Chegou lá, foi completamente ineficiente. Uhum. Passou um ano, teve lá o seguro condomínio e ainda não regularizou, não constituiu o CNPJ. Interrompe, a seguradora interrompe, não renova? Como é que Não, faz? assim, de novo, algumas companhias seguem contratando, né, no CNPJ da administradora e vai indo, tá? Algumas outras, elas barram realmente, elas vão dizer, não, agora tu tem que colocar o CNPJ porque eu não vou mais aceitar essa renovação. Então, 2 companhias hoje no mercado permitem que você vá fazendo no CNPJ da administradora. Mas, assim, como a gente orienta, né? Quando entra, assim, para uma administração, uma administradora que realmente tem todos esses processos, é mais fácil. Ela consegue fazer em 2, 3 meses, né? O CNPJ, os documentos que precisa já para depois se fazer a alteração. Tá, e deixa eu aproveitar, assim, tu sabe nos dizer quais são os riscos, né, de tu fazer o seguro, porque a gente viu que tem 2 seguradoras que aceitam nesse formato ainda, né? Então, tô no CPF, tá, vou deixar tu renovar. Mas qual é o risco? Por que não se pode contratar no CPF? Tem algum motivo? Porque o seguro de condomínio, ele já está parametrizado, digamos assim, dentro do sistema que ele é um CNPJ, né? Ele não vou dizer que ele é uma empresa porque ele não gera lucro. O condomínio não gera lucro, né? Sim. Mas ele precisa existir. Então, ele não tem essa possibilidade de tu colocar o CPF de síndico. A gente vê, às vezes, no mercado, alguns colegas fazendo seguro empresarial,
Sim. Porque ele tem ali como tu colocar... O prédio, né? Categoria, O edificações. famosa edificação. Exatamente. Mas aí jeitinho. ele acaba não tendo coberturas que... Diversas, né? Coberturas que por tem. exemplo, de responsabilidade civil de síndico, ela já não existe no empresarial. Então, assim, acaba que tu protege uma coisa, mas aí tu fica sem algumas outras coberturas, né? Não tinha uma outra denominação também que causava bastante confusão, que não era um condomínio, era uma instituição de moradores, alguma coisa nesse Associação. sentido? É, Tem associação. bastante, Maurício. A gente ainda tem bastante associações que, se você for ver lá, o CNPJ, ela não está classificada como um condomínio. Ela está Isso, como uma associação de moradores. Bastante condomínios horizontais, podemos dizer assim, Sim, eles sim. possuem essa classificação, né? Aí a gente precisa buscar um seguro que, por exemplo, um empresarial que eu consiga pelo menos dar uma segurança na parte de incêndio, uma parte de Básica. vendaval, Uhum. e aí daqui a pouco contrata uma pólice separada de responsabilidade civil para aquela associação. Entendi. Entende? Utiliza outros seguros para tentar proteger dentro das suas... Exato. Dos seus riscos ali que estão expostos. Exatamente. Mas não dá para fazer o seguro condomínio para Não dá. associação de moradores. Não, ela barra também, porque a premissa, assim, é que realmente seja constituído o condomínio para poder ter todas essas coberturas. Tá, e uma outra pergunta, Michele. Tu comentou ali com a gente, né? 2 seguradoras até aceitam e tudo mais, fazendo no CPF e tudo mais. CPF não, CNPJ da construtora ou da administradora. Ah, tá, perfeito. Tá. Mas assim, uma dúvida nossa, né? Seguro condomínio, são muitas seguradoras que hoje no Brasil fazem, dá para contar no dedo das mãos, como é que funciona? Dá para contar nos dedos das mãos. O produto condomínio, a gente que trabalha assim nessa área, a gente costuma dizer assim que ele é assim perigoso. Ele tem muito sinistro. Sim. Então, algumas companhias, elas acabam saindo do mercado pela sinistralidade. Então, assim, realmente a gente conta nos dedos quais as companhias que estão atuando no produto. O seguro de condomínio, eu costumo dizer assim que ele é muito barato. Porque a gente, às vezes, segura condomínios de 20, 30 milhões, paga R$ 2.500. Aí a gente segura um carro de 100 mil por R$ 4.000. Então, quando acontece um sinistro, Maurício, ele é um sinistro grande. Uma placa de elevador hoje, se ela queima um inversor de frequência, vai custar R$ 25.000. E o nosso síndico pagou R$ 2.500. Então, o sinistro, ele se a gente olhar assim lá no ranking da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, a gente consegue ver algumas seguradoras assim com sinistro bem alto em relação ao que ela arrecadou de prêmio que o cliente pagou. Então, dá para contar nos dedos. Então, no ano passado, a gente teve uma grande companhia que saiu do mercado. Ia comentar isso agora. Saiu do mercado, assim, e nos deixou bem preocupados. De cabelo em pé. Exatamente, porque tinha segurados que gostavam e ela tinha um preço legal, preço bom, e talvez por isso que ela tenha saído, porque ela tinha um preço talvez um pouco mais baixo. E a sinistralidade estourou. Muito alta. E daí e tinha uma porção de segurados, né? Sim, que daí tiveram que se... ela não deixou de dar cobertura, né? Ela, até o final da pólice, da ela deu a cobertura e ela avisou os corretores que a partir de 30 dias ela não teria mais o produto disponível. E aí a gente tem que fazer todo aquele esforço para migrar para uma outra companhia que tenha as mesmas coberturas, né? E que tenha um preço também parecido com o que o cliente pagava, para ele não ter aquele susto, assim, de sair de 2 para 5, né? Tem dois lados essa moeda, né? Porque, tava pensando aqui, o risco é grande, para a seguradora é grande. Mas o fato de saber que o risco é grande e que é obrigatório torna ainda mais responsável do administrador do condomínio, do síndico, do pessoal que mora no condomínio, em fazer o seguro exatamente por saber que a sinistralidade é alta. Ou seja, um evento pode acontecer, tem mais probabilidade que aconteça. Então é muito mais importante ainda fazer o seguro, né? E procurar coberturas adequadas. Michele, tem outro detalhe também, assim, que tu comentou, né? O risco ele tá suscetível ali, ele é bastante grande, mas também queria que tu trouxesse aí para o nosso astronauta, porque é sempre bom, às vezes, falar, não é muita obviedade trazer, né? Algumas coisas são importantes ser lembradas. O propósito, afinal de contas, qual é o propósito, o objetivo do seguro de condomínio? Então, além de ser obrigatório, né, foi bem que eu comentei assim no início, né? O propósito justamente se viu de várias pessoas estarem morando num local. Eu não sei o que tu faz na tua casa, não sei, né, como que a Jéssica cozinha, se a Jéssica desliga
os eletrodomésticos, como que ia se controlar tudo isso, né? Então, por isso que o seguro de condomínio hoje ele é obrigatório e o propósito realmente é segurar toda a edificação, tanto nas áreas privativas ou nas áreas de uso comum. A gente encontra hoje muitas pessoas perguntando assim, mas o seguro do condomínio é só para área de uso comum. Não, o seguro do condomínio é para toda a edificação, inclusive para o teu apartamento. É claro que ele não vai cobrir os teus bens internos, né? A não ser que tenha uma cláusula na pólice, mas ele vai reconstruir, sim, se ele for realmente bem contratado, se ele foi bem feito, se tiver um incêndio, se tiver um vendaval, ele vai reconstruir, sim, tanto a área fachada, a área de uso comum, corredor, como até mesmo o teu apartamento, né? Então, esse é o grande propósito, né? Muitas vezes as pessoas, mas eu não sou obrigado a pagar, eu já tenho o meu seguro. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas precisa, né? Muitas pessoas morando, né? Junto, não tem como. Você comentou um ponto super importante, né? Porque quando a gente faz um seguro para nossa residência, por exemplo, a gente sabe que o único risco que pode acontecer de algum acidente, ele está vinculado muitas vezes às nossas ações dentro da residência. Total. Num condomínio, está ligado muito às ações do próprio condomínio para as áreas como ele administra, mas também imagina um condomínio com mais de 100 moradores, mais de 100 unidades. A gente não sabe o que cada unidade está fazendo, então aumenta muito mais esse risco, né? Com certeza. Hoje a gente tem mais ou menos uma média de 60 a 70 sinistros por mês. 70? Só de condomínio. 60 a 70 sinistros por mês. Ele não baixa disso, tá? Isso no Brasil, média Brasil? Isso no Brasil, na nossa carteira, né, dos nossos 3 mil condomínios, a gente tem essa média bem alta. E incêndios são 5, 6 por mês. Não são todos assim de grande proporção, mas tem ali. E a maioria desses incêndios são realmente causados assim por falhas nossas, assim, humana. Tá cozinhando, esqueceu alguma coisa. Carregador de celular é o nosso campeão hoje de incêndio. Sim. De notebook também, que o pessoal deixa na tomada. Mais o celular. Mais o celular. É porque a gente compra hoje muitos cabos, né? Às vezes adaptáveis. Exato. E esses cabos, eles são feitos para carregar um telefone em 4 horas. E a gente deixa na tomada o quê? 8, 10 horas. Vai dormir e deixa carregando, né? Eu sou um que fazia, então, já não vou fazer muito perigoso. Mais agora. É o nosso pior sinistro, os carregadores. Deixa eu voltar um pouquinho nessa parte ali que tu comentou das unidades, tá? Que a gente... A proteção do condomínio, quando a gente tá falando de prédio, né? E aí é importante, a gente tem 2 tipos aí de construção, que é o vertical e o horizontal. Sim. Né? E eu lembro que, assim, existia uma época que o condomínio horizontal, para algumas companhias, se amparava apenas a área comum. E para algumas companhias tinha a possibilidade de contratar também para as residências, né? Mas aí seria só uma cobertura de incêndio. Como que tá isso? Qual é a diferença, né? A gente sabe que pro prédio vai cobrir tudo, mas no horizontal não é bem assim. Jéssica, continua igual, tá? Então, tu tá bem por dentro do seguro de condomínio. Algumas companhias... É que assim, que eu costumo dizer que existe 2 tipos de condomínios horizontais. Existe aquele de lotes, onde a gente compra o nosso lote e nós temos que construir a nossa casa. Responsabilidade é nossa de construir, claro, naquele padrão. Dentro do padrão. Mas aquele lá é a nossa responsabilidade. Então, esse é um tipo de condomínio horizontal. E tem aquele outro condomínio horizontal que ele é entregue por uma construtora com todas as casas construídas e tu entra já morando, tá? Nesses condomínios horizontais, onde são todos iguais, a gente sempre vai contratar na seguradora que vai cobrir tudo para nós. O incêndio das casas e vendaval. Não só as áreas comuns, todo ele. Isso. Mas tem companhias que só vão cobrir incêndio, não vão cobrir vendaval, não vão cobrir outras coberturas. Então, tem que estar muito ligado, assim, nos produtos das companhias, tá? E aí, se é um horizontal, assim, de lote, onde cada um construi o seu e é onde tem terrenos ainda, ele não... Aí, cada proprietário faz o seu. Muitas vezes, a convenção nos ajuda, tá? A convenção já diz ali, é um condomínio de lote, cada um faz o seu seguro, o condomínio não tem responsabilidade. Então, assim, nos ajuda nesse ponto, tá? Sim. Mas quando o condomínio é horizontal, todo construído, cobertura total, incêndio e vendaval para as casas, né? Então, assim, é o que eu costumo dizer, bem como o Maurício nos falou, é que nem advogado e médico. E o corretor de seguros é a mesma coisa, né? Sim. A gente é focado e especializado em uma área, né? Então, a gente... conhecemos, mas não é onde a gente atua, onde a gente trabalha, né? Então, o corretor de condomínio, ele tem que estar muito atento, porque as condições mudam. Hoje,
tinha essa companhia que cobria as casas para incêndio e vendaval, amanhã ela mudou as condições, agora só cobre incêndio. Até muito por conta da sinistralidade, né, que tu trouxe. Exatamente, Pô, que é muito... 60, 70 meses. Muito forte. Muito alta, né? O incêndio não é o líder, tá? O líder aqui no Rio Grande do Sul legal. é o dano elétrico, né? A gente sofre bastante com descargas atmosféricas, nossa região em vendaval. Sim. Então, é muito equipamento queimado, muito vendaval. Aqui, na região sul, esses são os nossos principais sinistros. É o top. É o top. Top 2. Sabe, Vendaval exatamente. e danos E danos elétricos. elétricos. Sabe que eu me lembro... curiosidade, né? Uhum. Eu me lembro que tinha um condomínio lá que a gente teve um acionamento em uma única vigência 25 vezes para RC Portões. 25 vezes. E teve limite pra isso? Vai fazendo Gente, endosso, né? vai fazendo não vou falar reintegra- endosso, vai colocando mais cobertura. Vai reintegrando a Isso, pólice, vai é. voltando ao valor anterior É. que ele tinha. Ai. Ah, ó. Fazendo endosso. O que é esse tal de endosso aí? A Michelle explicou bem agora, traduziu legal agora, vai né? colocando cobertura, vai acabando a cobertura, vai colocando mais um pouquinho. mais um Vai pouquinho, integrando, é. né? Reintegrando. Mas acontece que chegou na hora de renovar, ninguém queria, né? 25 sinistros. Acontece, e a gente costuma também fazer um trabalho, assim, educacional com os nossos síndicos, para eles cuidarem essa parte da conservação e manutenção do condomínio. E principalmente trabalhar isso com os porteiros, porque essa cobertura de portão, que é o que acontece do portão, às vezes Sim. o próprio funcionário fechar o carro em cima, ou ele ter algum problema na engrenagem, ele fechar, acontece muito. Então, assim, quando acontece esse início, a gente vai dizendo, a gente vai falando, olha, cuida isso, orienta dessa forma, né, para que isso não aconteça, Sim. porque querendo ou não, existe uma franquia, né? A franquia Sim. é a participação do segurado Aí, ó. no sinistro. Ah, Eu falei, mas eu já expliquei, Já tá? explicou, Foi já rápido, explicou, já foi explicou. foi rápido. veloz, foi Então, veloz. é aquela participação. Então, ele vai ter que participar ali na hora do sinistro, né? Não são para todas as coberturas, né? que tem. Não são todas as coberturas que tem. Por exemplo, o incêndio não tem franquia, né? Mas essas coberturas, dano elétricos, portões, aí elas têm franquia. Eu quero te fazer uma pergunta sobre portão, que um colega uma vez que trabalhou com a gente, né? O William, um beijo, um abraço pra ti, o William tá nos assistindo. Ah, verdade. Nos o William perguntou, teve né? Ele tava lá, aconteceu um incidente ali com o portão, com o automóvel dele. Mas antes de perguntar, fazer esse questionamento pra ti, a gente tá falando de coberturas, né? Então, tem uma particularidade no segundo condomínio que eu ouvi dizer que é a cobertura básica, cobertura simples e cobertura e ampla, né? Sim. Como é que funciona? Então, são dois tipos de coberturas que não são duas coberturas, são dois tipos de coberturas que pode ser contratada para uma pólice, né? Isso. Vocês imaginam, assim, que essa lei é de 64, tá? E até... Antiga. Super antiga. Só que Mais até... antiga que a Jéssica. Ah, tá. Aham, certo. Só que Não fica nem vermelho, né? Não. Só que até, acho que uns 5, 6, 7 anos atrás, as seguradoras não conseguiam atender o artigo. O que diz o artigo? Que o síndico tem que contratar o seguro para toda edificação contra incêndio e destruição total. Tá? E se o prédio desmoronasse? Não teria cobertura. É verdade, é verdade. Isso é a cobertura simples hoje. A cobertura simples é aquela onde a gente contrata as coberturas de acordo com o risco, só que ela não vai cobrir o condomínio se ele tiver um desmoronamento. É uma proteção super, super básica. E que é obrigatório, que o síndico é obrigado a fazer e que está lá no artigo 1346. Mas não é só o incêndio, né? Dessa cobertura simples, digamos, né? Tem Não. outros eventos, Tem, né? Não tem o desmoronamento, é certo que não tem, mas tem outros eventos, né? Sim, só que aí, na ampla, aí vocês imaginam que as seguradoras não tinham esse produto. Elas não conseguiam atender o que o próprio Código Civil dizia. Então, elas criaram a cobertura ampla e o que o corretor de seguros tem o dever de apresentar para o seu cliente as duas coberturas, Apresentar as duas opções. as duas opções, e deixar ele fazer essa contratação, né? Hoje a nossa carteira, graças a Deus, ela já está 65% de contratação ampla. Então, os nossos síndicos... Olha aí. É um trabalho já... A gente está fazendo isso há muito tempo, né? Então, assim, mais uma vez, um trabalho educacional de mostrar para ele o que diz a lei, qual é a obrigação dele. E, claro, a ampla, ela é mais cara. Geralmente, ela custa... Eu ia perguntar isso agora. porque como ela vai... Vamos supor, um prédio de 20 milhões para incêndio, ela vai ter que cobrir 20 milhões para desmoronamento, Sim. né? E não é só desmoronamento, tem várias coberturas também. É porque o que acontece, Jéssica? Na ampla, por exemplo, se a gente contrata 20 milhões para incêndio, na ampla, ela vai ser 20 milhões para incêndio, 20 milhões para desmoronamento, para dano elétrico, para vendaval, ela vai botar tudo em 20 milhões.
E lá na Simples, não. Ela vai ser 20 milhões para incêndio, por exemplo, e 200 mil para elevador, 300 mil para vendaval. Tu personaliza daí. Exatamente. E lá na Ampla, não. Ela fica super protegido. Então, ele encaixa ali dentro as coberturas, menos as coberturas de responsabilidades civis. Essa você tem que continua contratando separadamente São na Ampla. opcionais. São opcionais. Mas a Ampla hoje é a que nos dá mais segurança. Então, a gente oferta, nossa carteira é mais de 65% já na contratação ampla. Nossos síndicos são bem preocupados e querem seguir o que diz a lei, se preocupam, porque eles respondem de novo, né, civilmente e criminalmente. E se acontecer qualquer sinistro, né, Esse é um ponto importante. ele vai precisar pagar, né, porque ele é a pessoa que contrata o seguro, Esse é né. um ponto importante de atenção aí para o astronauta que está nos assistindo, né? Que é síndico, ter atenção para contratar o RC, né? Sim, e outras coberturas acessórias, né? O que eu costumo dizer, assim, para os síndicos? Muitas vezes eles conversam assim comigo, Michele, vou levar para uma assembleia, vou ver o que o meu conselho vai decidir. Vou ver o que o meu sub acha. Não existe essas figuras no Código Civil. Só existe a figura do síndico. Então, assim, ninguém responde junto com ele, tá? Meu subsíndico achou que era melhor contratar essa, então, assim, ele tá aqui concordando comigo. Não existe isso. Geralmente a assembleia vai decidir pelo mais barato, talvez o mais Eu barato nunca não... oriento a levar para uma assembleia. Uhum. Porque justamente é a responsabilidade civil do síndico, né? Então, esse assunto ele não precisa levar para uma assembleia ser decidida, como outras contas que ele, né, precisa levar. Então, a gente orienta, claro, dá as orientações, explica a diferença da Simples, a diferença da Ampla e deixa o nosso cliente fazer a contratação que ele acha que é correto, mas ofertamos sempre as duas opções. Michele, tocou num ponto específico, a gente começou brincando aqui o nosso episódio de hoje, né? O síndico é aquela figura que é eleita exatamente para tirar o trabalho das pessoas que estão, dos outros moradores, né? Porque senão se elegiam um conjunto de um corpo, né, para fazer as decisões. Então essa é uma decisão que tem que ser tomada pelo síndico mesmo, né? Até porque é somente ele que vai responder, né? Ele tem algumas ajudas, né? O pessoal que ajuda, mas ele responde por tudo, né? Responde por tudo. E quais são as implicações? O que pode acontecer aí com o síndico caso aconteça alguns eventos? Quais são os eventos que ele pode ser responsável, né? Criminalmente ou possa pagar usar o patrimônio dele para... Começa pela primeira parte se ele fizer a contratação errada da cobertura do incêndio. Então, nós vimos também muitas vezes no mercado síndicos contratando uma cobertura de incêndio que realmente ele não sabe por que aquela cobertura está ali. Então, ele não sabe como é que o corretor fez, como é que o corretor chegou, como é que o corretor sabe que esse prédio que nós estamos hoje, ele precisa de 20 milhões para ser reconstruído em caso de incêndio. Então, começa por aí. Então, assim, o síndico, ele precisa questionar, ele precisa perguntar e não tratar esse assunto, assim, como um seguro obrigatório. Eu tenho que fazer. Não, ele precisa fazer, mas ele precisa entender. Então, assim, nós já tivemos alguns casos, assim, de síndicos que chegaram para nós e com um prédio que as coberturas eram muito superiores e estavam muito baixas. Se desse um sinistro, a seguradora com certeza não iria... Pode ser um sinistro pequeno, de incêndio num apartamento. Não quer dizer que ela vai pagar o valor que realmente precisa ser reconstruído se o valor do incêndio está muito abaixo do que ele realmente precisa. Mas não tem nenhuma cláusula de rateio ou penalização nesse sentido. O que vai acontecer? Se a pessoa precisava de 100 mil para reconstruir, a seguradora vai pagar 50. Quem é que paga os outros 50? O síndico. Ele tem que pagar. Cabe a ele, né? Ele contratou o seguro errado. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa é a maior penalização que pode acontecer, né? Essa é a primeira. Ele arcar financeiramente com isso. E abrindo um parênteses no que pode acontecer com ele, tem alguma dica, alguma ajuda para como é que ele faz para compor, para chegar nesse valor, que seria o valor mais próximo? Porque acertar na mosca também é meio que acho que é impossível, né? O que acontece? Muitos síndicos fazem o seguinte cálculo. Mas os apartamentos estão aqui para vender por 500 mil. O valor comercial, né? Que a gente sempre fala, né? Isso, tá totalmente errado. Então, assim, o valor comercial depende muito se está perto de shopping, se é num bairro, né, enfim, com pracinha, com essas coisas. Então, tá totalmente errado, não é assim. Isso quem faz é o corretor de imóveis, ele que avalia. Claro, ele também tem essa parte das metragens e tudo, né? Mas aí outras coisas que acabam enriquecendo o imóvel dele. O seguro é muito simples. O seguro ele foi feito para reconstruir o bem em caso de um incêndio. Então,
sempre vai ser pela metragem total do imóvel. Então, nós vamos ter que pegar a metragem do imóvel e utilizar uma medida da engenharia que é chamada de CUB, tá? O CUB é a medida da engenharia hoje, que tudo se reconstrói e se constrói pelo CUB. Então, tem CUB alto, médio, baixo, vai depender do tamanho, vai depender do tipo de construção do condomínio. Então, assim, é uma conta fácil de se fazer, mas é pelo CUB. Então, metragem versus o CUB, 1,5, 2, vai depender muito do tipo de construção, para a gente poder chegar no valor do incêndio. E ele é atualizado todos os meses, o CUB. Então, quando for atualizar o seguro no ano que vem, Aproveita e faz tem a que fazer a olhada. atualização do CUB também. E quem mais que pode pegar aí pro síndico? Agora tô preocupado, vocês querem que eu volte a ser síndica? Tô já tentando me fazer uma consultoria aqui, Então, né? e Que o mais eu devo me preocupar, Michele? Até não digo preocupar, assim, mas eu digo assim, saber tudo que o seguro pode te oferecer. Ter consciência, né? Por exemplo, saber todas as assistências. Gente, a assistência é fantástica. Isso tira, assim, uma carga do condomínio, uma carga financeira maravilhosa, porque tem seguradoras hoje que fazem limpezas de caixa d'água. Então, e que é caro. E que é caro, faz 2 limpezas de caixa d'água por ano. Então, assim, utilizar as assistências, hidráulicos, eletricistas, consertos, assim... Vidraceiro. Essas coisas assim, que acontecem, estourou um cano, meu jardineiro estava molhando. Essas coisas, assim, que são baratas, mas ao mesmo tempo vai se tornando, assim, uma despesa para o condomínio, né? E contratar também coberturas que não são obrigatórias, mas elas são importantes, elas ajudam o condomínio, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, existe uma cobertura fantástica, que é a ruptura de tubulação. Hoje o síndico, ele não consegue saber como é que está a situação da coluna d'água que passa dentro da parede. E essas colunas, com o tempo, elas rompem. E elas fazem estragos, elas molham o apartamento dos moradores. Então, assim, é uma cobertura acessória, que custa muito barato na nossa pólice de seguro e que ele pode estar utilizando. Então, assim, ó, não se deter somente nas coberturas obrigatórias, né? Contratar coberturas acessórias para que ele consiga diminuir, assim, o risco, a participação dele financeiramente, né? Porque, imagina, tem que abrir uma parede, consertar um cano, arrumar um apartamento. Então, já aconteceu isso, inclusive, lá no condomínio onde eu moro, não tinha cobertura na época de ruptura de tubulações. E a tubulação é aquela que a gente chama vertical, que é essa própria responsabilidade do condomínio mesmo, né? Não é horizontal, pode ser até do apartamento. E daí, o que teve que se fazer? 3 orçamentos, mesmo tendo seguro, para lá, fora todo o transtorno de uma obra, né, que tem, né? Então, não tem suporte e teve que arcar com esse prejuízo. E mais os danos ao morador, né? E mais os danos ocasionados. Exatamente. Mas agora, retomando a pergunta lá, que dá pra se dizer que é um quadro Pergunta do Astronauta do William? Vamos trazer essa pergunta, né, que ele fez pra gente. O do portão? Mas tu quer fazer do portão? O do portão. Não, mas peraí, segura do portão aí. A gente falou muito de RC síndico, né? Mas a gente não falou do RC condomínio. Qual é a diferença entre esses dois, né? O RC do condomínio é todos os danos materiais e corporais que o condomínio cause a terceiros. E quando eu digo terceiros, está incluído moradores, visitantes, todo mundo, tá? Então, assim, é o condomínio que causa. A ruptura pode ser um desses exemplos, A né? ruptura, ela tem a cobertura dela. Ah, tá. Mas se o morador processar o condomínio pelos Não, mas estragos... aí, algumas seguradoras, quando estraga os bens do morador, paga na responsabilidade civil do condomínio. Entendeu? Ela paga o conserto da ruptura realmente na ruptura, e quando ela vai pagar os bens, ela paga na responsabilidade civil. Vai ser condomínio. Isso no condomínio. Porque aí ela entendeu que eu tinha cobertura de ruptura, eu arrumei os canos, só que eu danifiquei todos os móveis do morador. Então agora eu preciso pagar na responsabilidade civil. Então é todo o dano material e corporal que o condomínio causa. O síndico já é diferente. Aí já é uma cobertura para ele, né? Na qualidade dele de síndico, que ele pode ter falha administrativa, ele pode ter omissões, ele pode ter erros. E aí quase como um profissional. Ele sendo profissional ou não, ele é o síndico, ele responde civilmente. Então, essa já é para o síndico mesmo. E aí também tem cobertura, nessa parte do síndico, tem até
pagamento de Honorários, honorários, advocatícios. advocatícios, até a sentença que realmente ele causou, né? Causou um dano para o condomínio, Sim. e aí ele é julgado, e aí a seguradora faz o pagamento Se para o for um condomínio. síndico profissional, por exemplo, ele vier a causar um dano de ordem financeira, por exemplo, fez uma aplicação, investiu mal, ou não soube gerenciar as contas, e teria cobertura? Tem que cuidar um pouquinho isso, porque a gente costuma dizer assim, existe... porque assim, ele tem o dever de ter ali o dinheiro, né? Uhum. Sim. Então, assim, se some, né? Não existe cobertura para isso, porque a companhia, infelizmente, ela enxerga isso como um roubo, né, gente? Então, Uhum. assim, a Sim. gente tem que falar a verdade aqui, ser bem transparente, né? Agora, contratou um prestador de serviço para fazer tal obra, o prestador não fez, ele pagou, e aí causou um dano para o condomínio financeiro porque não foi entregue a obra. Isso não deixa de ser uma Claro. falha dele, entendeu? Agora tem um componente que geralmente é tema de várias dúvidas. Quando falou de algum dano que o condomínio possa causar a um terceiro, né? Uhum. O morador, ele é considerado o terceiro, Sim, correto? correto, morador, Tá. visitante, todo mundo que está ali. Perfeito. Agora, se esse dano causado for oriundo aí proveniente de uma negligência de manutenção, por exemplo, da carência ali do cuidado com os pilares, por exemplo, tem um pilar exposto ali já caindo o reboco, ou um cano lá que já estava se prevendo que ia estourar e tudo mais. Se acontecer mesmo diante dessa negligência de manutenção, ainda assim há cobertura? Então, isso é bem legal a tua pergunta, tá? Não quer dizer que o condomínio não seja responsável por isso, tá? A seguradora pode negar. Pode se dar o direito de porque- negar. Pode, porque ela é simplesmente bem como você colocou. O cano tá lá exposto, já vê que já tá com aparência já tá corroído, já tá cheio de problemas, já tem um certo tempo, e isso é muito visível. As seguradoras, elas conseguem verificar hoje com as suas vistorias. Ela pode sim negar, dizendo que foi uma falta de manutenção e conservação que, em decorrência disso, aconteceu esse sinistro, esse acidente, digamos assim. Ela pode negar, tá? Mas não quer dizer que o condomínio não tenha a responsabilidade, que ele não tenha que pagar. Mas ela pode sim fazer a negativa. Todo condomínio tem inspeção ou tem um valor? Depende muito, A vistoria, Jéssica. Assim, tem algumas companhias que fazem a vistoria inicial para contratar em uma certa seguradora. Ela exige. Depende muito da cobertura do incêndio, tá? Se elas vão exigir ou não. Algumas já estão fazendo vistorias virtuais. O síndico recebe um link, ele entra, manda as fotos e a companhia faz a aceitação ou não. Outras não fazem a vistoria e outros mandam os peritos no local, tá? E também tem a questão quando acontece um incidente, que a gente chama o sinistro. Dependendo do valor, mais ou menos que quando o corretor abre, que ele já informa qual é mais ou menos qual o valor que pode ser o valor do sinistro, ou o que aconteceu, elas também podem liberar. Vai depender muito da análise, né, do perito da companhia que vai fazer ou não. Sinistros grandes sempre, tá? Incêndio sempre, dano elétrico, elevador sempre, portões. Sinistros, assim, vidros não acontece muito, porque... né? Tira foto dali, quebrou o vidro, já manda, né? Sim. Mas- Tem que ser nisso que a gente tem a comprovação. Exatamente, mas vai depender muito da análise do perito. Agora, se tratando de seguro, a gente está aqui, né, junto com os astronautas aí, né, a gente traz vários convidados para tentar derrubar mitos e aproximar mais a população do seguro. Não só ajudar o profissional que trabalha com seguros. Aham. E uma coisa que às vezes afasta as pessoas do seguro é aquela ideia de que posso ter 10 apólices, por exemplo, né, ou 10 conhecidos. Tem um lá que deu uma negativa, seguro não serve para nada porque não paga. Então, esse é o nosso problema, né? Né? Dentro disso, Michele, daí vem uma pergunta pra gente fazer, pra contar aí pro pessoal. Tem sim uma média de pagamento de indenização que é feita as indenizações? Tem, a nossa média, ela tá mais ou menos em R$35 mil de indenização. Porque o incêndio puxa muito, né? O incêndio, ele acaba aumentando a nossa média e os danos elétricos. De valor, Sim. 35 mil. Em tempo, que é de tempo de indenização de O pagamento. tempo de pagamento? Tirando o incêndio, hoje a nossa média, ela fica entre 7 a 13 dias, que a gente Rápido. considera muito rápido. Olha aí. Porque assim, o que eu costumo dizer, assim, para todo mundo quando a gente vai fazer uma venda, vender seguro, a gente, infelizmente, hoje o corretor sofre muito com banco vendendo, lojas de departamento vendendo seguro. Qual é o nosso diferencial hoje, né? Então, o nosso diferencial hoje é poder
trazer o produto que realmente ele precisa para poder quebrar justamente isso, que tinha seguro, mas não pagou, seguro não presta. Ele não presta porque ele foi mal contratado. Exato. Ou ele não foi contratado a cobertura que realmente ele precisava, Sim. certo? Então, a gente tem que trabalhar muito nisso e ser muito ágil no sinistro. Então, assim, um síndico que tem um prejuízo de R$25 mil, ele precisa receber rapidamente a indenização, porque muitas vezes ele usou o dinheiro do próprio caixa. Sim. Então, o diferencial que eu acredito do corretor hoje é fazer o atendimento de sinistro, dar as orientações e pressionar a companhia de seguros para que ela indenize o mais rápido possível após a entrega dos documentos. Então, ele vai mais ou menos de 7 a 13 dias. Quando é incêndio, é mais complexo, porque tem toda uma avaliação justamente de metragem, mas ela fica lá entre seus 23 dias, nunca ultrapassando os 30 dias, que é o prazo que a SUSEP hoje determina que seguradoras não podem passar, senão também elas pagam multa por isso, né? Sim, tá certo. Sim. E tu quer trazer a pergunta do William lá, né? Agora Ai, entrando vai. na especulação. O William já deve. O William foi já- proposital. A O gente William, a gente segurou esperou até agora. Exatamente, pra tu, eu espero que tu esteja aí assistindo agora, né? Seguinte, começa a entrar naquelas perguntas bem peculiares, como o nosso colega William Henkel, né? Ele nos comentou e trouxe, né? A gente percebeu que tem vários RCs dentro do seguro condomínio. RC portão, RC garagista, o RC condomínio e tudo Isso. mais. O RC síndico. Aham. Agora, dentro do RC portões ali, alguma outra cobertura. Tô saindo com o meu carro do portão. Aí o portão fecha, não que eu tenha acionado, mas ele sem querer fecha e bate no meu carro. Tem o prejuízo com o veículo, ele tá garantido dentro desse tipo de exemplo? Se o síndico contratou a cobertura de responsabilidade civil de portões e se foi uma falha do condomínio, tá? Ou uma falha do seu porteiro, sim. Que pode ser o porteiro que também Pode, tem acionado Porque fechado o em cima porteiro dele é o sem querer. funcionário do Funcionário do condomínio. condomínio. É o que mais acontece, tá? O porteiro acaba acionando e fecha em cima de um carro. É uma falha do porteiro. Então, ele trabalha para o condomínio. Então, realmente é uma falha do condomínio desse funcionário. Então, sim. E a gente tem muitos casos de problema na engrenagem ali, que o portão está programado para ficar 20 segundos e ele acaba Fechar? fechando antes, E né? às vezes até não fecha, né? E Que até daí não pode causar um fecha. outro tipo de evento que é o roubo. Também. Que Né? aí, se não tiver a responsabilidade civil garagista, também não vai cobrir o veículo. Importante. E ó. o portão, Michele, tem amparo também? Tem. Porque a gente tá falando do RC, Sim. tá dando cobertura pro terceiro. E Sim, o portão, também ele tem. tá amparado aonde? Pode estragar também nessa ele descida, tem, né? a gente consegue colocar junto na cobertura Dentro de do responsabilidade. Isso. Mas o que mais acontece impressionante é mais falha humana das pessoas do que do próprio condomínio. Sabe assim, quando todo mundo sabe que mora lá, que ele fica 20 segundos e que tem que esperar entrar pra fechar. Então, a gente vê muitos nas câmeras, Querendo dois a Jéssica passarem. entrando e a Michelle já aproveitando e o portão fechando, né? Então, aí é mais uma orientação que a gente dá pro síndico, pra ele colocar, eu não me lembro agora o nome, mas tem um sensor que ele coloca no portão, que se encostar, ele volta, pra não causar mais danos, né? Sim. Agora tu comentou numa cobertura que é super importante, que é a básica, né? Por isso que é incêndio. Tem um condomínio lá com estacionamento, né? Com garagens dentro do interior dele, né? Se acontece um incêndio e pega fogo todos os carros, tem cobertura, tem amparo dentro da cobertura de incêndio? Se foi ocasionado pelo incêndio do condomínio Isso. pros veículos, sim, se ele tiver a cobertura de responsabilidade civil garagista. Ele tem que ter essa cobertura. Sim, só que ele tem que ter uma cobertura bem boa, né, pra cobrir. Isso que eu ia falar, porque a cobertura de responsabilidade civil, ela não pode ser do mesmo valor da básica. Não, né? ela é limitada, às vezes. Desculpa, 20%, 30%, então acaba que não consegue colocar, né, realmente, são 20 apartamentos, não conseguimos colocar 1 milhão, 1,5 milhão. Vai depender muito da proporção da cobertura básica, que é a cobertura de incêndio. Os RC são todos limitados à cobertura de incêndio. Incêndio é básica. E me diz assim, fiz o seguro do condomínio. Não preciso fazer o seguro do meu apartamento ou eu preciso fazer o seguro do meu Legal. apartamento? Isso a gente escuta muito. As pessoas, às vezes, nos São procuram. concorrentes, será? Tu falou Não. ali de seguros, principalmente para condomínios eu sempre confundo vertical e horizontal, tenho essa dificuldade. Eu confundo esquerdo com direito também, horizontal, vertical, Tá, horizontal. o horizontal, geralmente aqueles de casas ou de loteamentos, né? Isso, Isso. o planinho, as casinhas, isso. Para esse ainda mais, né? Tipo, porque eu fiz o seguro do condomínio, esse horizontal, mas isso impede de eu fazer o seguro da minha casa? Até onde vai a cobertura de um e começa de outro? Então, a gente recebe muito essas dúvidas, tá, Jéssica? Porque muitas pessoas financiam Sim. e aí tem um financiamento que o banco acaba
embutindo O junto. seguro residencial. E aí eles vão pro síndico e dizem assim, olha, eu não quero pagar o seguro obrigatório do condomínio porque eu já estou pagando pelo financiamento ou porque eu já contratei lá com o meu gerente, um amigo meu. A nossa orientação sempre, nunca uma coisa não pode sobrepor a outra, né? Imagina se hoje a Michelle não renova a pólice dela, a Jéssica quita o financiamento dela, ou está inadimplente, ou vende. Como que o síndico vai fazer essa gestão de todos esses moradores? Então, o seguro do condomínio é lei, né? Código Civil. A Jéssica pode contratar o seguro, sim, para os bens dela. Incêndio dos bens dela, roubo dos bens, dano elétrico, uma responsabilidade civil, se tu causar um dano para o apartamento de cima, o apartamento de baixo. Mas ele não pode deixar de pagar o seguro do condomínio, porque se ele deixa de pagar, como é que fica daí os outros? E a área de uso comum? E todas as outras coisas que englobam o condomínio. E né? isso seja mais uma dúvida, porque o seguro condomínio tem-se a leitura de que ele vai cobrir as áreas comuns e a edificação dos moradores. Mas o conteúdo dos seus moradores, existem algumas seguradoras que pode-se fazer como uma espécie de adendo ao contrato de apólice para cobrir? Pode. Não é uma obrigação do síndico, tá? Fazer seguro para os bens dos moradores, até porque ele não sabe o que as pessoas possuem nas suas residências. Mas sim, todas as seguradoras de condomínio, elas também têm um limite que elas podem colocar conforme a cobertura de incêndio para dar uma ajuda, né? Porque às vezes acontece de pessoas não ter seguro e precisar. Então, dá para colocar ali uma cobertura, sim, mas depende muito do síndico colocar ou não. É como se fosse um adicional, mas não completo, né? Não, nunca vai ser completo. Cada um tem uma realidade e só reforça a ideia de que é preciso, é importante também, não exime a responsabilidade de fazer o seguro para sua residência, porque você sabe os bens que tem lá dentro. Exatamente. Né? Exato. Eu quero contratar roubo, a gente tem muitos danos da tubulação do apartamento, que não tem nada a ver com a área de uso comum, que vaza para o apartamento de baixo. Então, se tu não tem uma apólice hoje de uma responsabilidade civil familiar, né, junto, tu não consegue indenizar os danos que tu causou ao terceiro. Então, assim, não quer dizer que tu não tem que contratar um seguro para tua casa. Deve. Eu sou super a favor. Né? Mas é sempre bom conversar com o síndico, saber, olha, onde é que está o seguro do nosso condomínio? Está na companhia tal? Deixa eu ver aqui o valor do incêndio, porque daqui a pouco pode estar abaixo, que nem eu comentei lá no início da nossa conversa. Sabe que quando a gente estava conversando, né, montando, enfim, o nosso ponto de partida, a gente trouxe muito isso, né? Na estação? Quando a gente estava na estação ainda, como é importante o morador também saber do seguro. Né? Não adianta assim, a gente bota toda a responsabilidade no síndico. Ok, ele tem responsabilidade, a gente não tá dizendo que não. Mas tu, como morador, também tem que saber o que tem, que tipo de seguro é, o que cobre, o que não cobre. Ele paga, exato. Ele tem direito a receber todas as informações, com certeza. Saber se tá atualizado, se o valor tá certo. E, inclusive, entender. Né? Mas não acontece, você que trabalha com administração e tal, não acontece de muitas vezes o síndico negligenciar essas informações para os moradores? Eu já vi situações assim. Assim, a gente, quando nós recebemos ligações dos moradores questionando, a gente sempre vai dar as informações, porque o condomínio, ele mora ali, ele pagou o valor do seguro, a gente sempre vai passar as informações. Pode ser que sim. Até talvez, eu acho que, não digo nem por negligência, mas por não entender. Não conhecer, talvez, sabe? Mas a gente sempre tem um canal bem bacana que as pessoas podem estar nos contatando o tempo todo e a gente, se ele não sabe, nós estamos lá para explicar. Sim. Né? Então, justamente isso. Muitas vezes a gente recebe ligação de moradores lá querendo, eu quero fazer um seguro total pro meu apartamento, eu quero tanto pro meu apartamento, tanto de conteúdo, e a gente, não, calma, não tem por que tu pagar 2 valores. Tu não vai receber 2 indenizações. Vamos fazer o que realmente tu precisa, né? Então a auxiliadora dá esse atendimento também. Sim. E aí, deixa eu aproveitar esse gancho. Conta um pouquinho para nós da auxiliadora, enfim, como que funciona, né? Tem esse atendimento, tem algum outro tipo de serviço? Sim, a auxiliadora corretora de seguros é uma empresa do grupo hoje da auxiliadora predial, que é uma imobiliária e uma administradora, né? Então, a corretora, de seguros, ela vai 40, uma jovem senhora, vai fazer 40 anos. Eu estou à frente da corretora já há 18. Nós temos a matriz em Porto Alegre, temos filial em São Paulo, São Bernardo do Campo, onde a gente administra todos os imóveis, os condomínios que a auxiliadora administra, e também administramos os imóveis que os nossos proprietários nos deixam para locação. Sim. São mais de 11 mil imóveis, se eu não me engano agora. Porque eu tô de férias, então muda muito, né? Sim, então, sim, né? óbvio. Muda bastante. Então, assim, justamente surgiu essa necessidade de uma corretora do grupo poder dar esse atendimento exclusivo
prestar essa assessoria, essa consultoria, buscar melhores preços, atender sinistro, que é o mais importante. E então a gente criou essa empresa, que já tem 40 anos, e faz toda essa parte para os nossos síndicos e moradores, né? E a gente se orgulha muito, é a primeira empresa do grupo que foi criada, que quarentou, né? Quarentou Olha agora. aí, que show. É bem legal. Então tá, Essa Michele. vida. Né, o seguro é viciante, né? A gente tava Demais. comentando aqui, ou tu Demais. ama o seguro, Ou tu ou tu odeia. odeia. Nosso não caso, tem, amamos, Tá. né? Nesse caso, E, nós Michele, a amamos. gente está chegando ao finalzinho do nosso episódio de hoje sobre seguro condomínio. Para quem quer te procurar, obter mais informações sobre seguro condomínio, Legal. dar algum tipo de consultoria, quais são os canais aí que tu pode divulgar para o nosso Não, público? posso divulgar todos. Tem o meu e-mail, que eu posso deixar aqui para vocês. Posso falar aqui? Pode. Sem dúvida alguma. É Michele com 2 L's, ponto Machado, @auxiliadorapredial.com.br. E o meu telefone, que é o 51992541425. Achei meio complicado o teu telefone. Achou? Muitos números Então vamos diferentes. lá. Repete Tá. pra gente. 5192541425. Agora sim, agora Melhor. sim, agora Fechou, sim. melhorou. Então tá, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, que falou sobre seguro condomínio. A gente quer te agradecer Eu que muito por ter agradeço. topado estar aqui com a Com gente, certeza. trazer essas informações, trazer mais conhecimento. E a gente tem o nosso famoso brinde O no nosso final, brinde, né? Chegamos a... Já embarcamos, apertamos os cintos e Sim, embarcamos, já. descemos do planeta seguros e agora a gente Bom, tem pra finalizar. tem que a gente retornar. tem Eu um não tomei nenhum brinde, né? soco do Hulk, eu tava muito preocupada Olha de aí. tomar. Não, foi... Foi super rápido ali quando surgiu Quando o ela segurança, falou a pergunta, ela já explicou. explicou. Já- Já Não, explicou, vou já explicar, deu, né? já deu aula, já deu Mas aula. Muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, bem bacana. Antes do nosso brinde, né, a gente não pode esquecer, pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, curte o vídeo, compartilha com a galera. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram também, que volta e meia rola um sorteio, né? A gente traz algumas informações. E também, se tu quiser estar aqui, assim como a Michele e outros convidados que já passaram, vem contar a tua história, vem trazer informação, vem falar do teu produto. É só chamar a gente lá no Gmail, né? seguraquenós@gmail.com, que a gente vai conversando, ou chama no direct também, que a gente já marca esse momento aqui. Agora sim, bora pro brinde? Bora pro brinde, né, Jéssica? Então tá. Partiu e segura que é Segura nóis. que é nóis. Obrigado, Ei. Michele. Obrigada, obrigada.